Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos mais uma vez aqui para estudar a palavra do Senhor, orar pela sua igreja. E eu queria convidar para iniciar esse momento com alguns cânticos. Louvemos ao nosso Deus, exaltando Ele por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Jesus, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Prometido às nações, Verbo vivo se encarnou, viveu aqui, não pecou, puro e perfeito foi. Foi digno de sacrifício, és o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Misericórdia
a morte, vida doce, o seu sangue deu-nos paz. Foi digno de sacrifício, és o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Somos filhos, somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, e herdeiros somos do seu reino. Só tu és, só tu és digno de glória e adoração. Só tu és, só tu és digno de glória e adoração. Olá, meus irmãos, graça e paz, que bom estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do nosso Senhor. Mas antes de nós adentrarmos no estudo, eu gostaria de fazer uma oração. E nessa oração gostaria de colocar os nossos agradecimentos a Deus, como também as nossas petições, tendo a certeza, irmãos, que Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Por isso, convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e orar ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa bondade, bendito seja o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Especialmente, Pai, te louvamos pelo dom da salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por termos a certeza que somos os teus filhos, que fomos escolhidos por ti, que fomos adotados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, o nosso agradecimento ao Senhor pela esta tão grande obra que o Senhor fez em nossas vidas. Queremos te louvar, ó Deus, pela nossa igreja. Queremos te louvar, ó Deus, pelo conselho da nossa igreja, pelos irmãos da nossa igreja, do mais novo ao de mais idade avançada. Que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe os trabalhos, os ministérios da nossa igreja. Muito obrigado, ó Deus, pelas necessidades da igreja constantemente estarem sendo supridas pelo Senhor. Obrigado pelos irmãos que fielmente dizimam e ofertam em tua casa, Senhor. Louvado seja o Senhor por estes irmãos. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por estar sustentando a tua casa. Por isso, ó Deus, continua fazendo assim, ó Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome.
queremos colocar, ó Deus, as nossas petições diante do Senhor. Ó Deus, os meus irmãos estão agora, nesse momento, pedindo ao Senhor. Ó Deus, atende, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, Senhor. Queremos te pedir por aqueles que estão enfermos, doentes. Ó Deus, seja por qualquer enfermidade ou pelo Covid, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos. Nós cremos que Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que opera milagres, Pai. E nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que Tu és um Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas, Pai. Por isso, toma os nossos irmãos, Senhor, que estão doentes, que no nome de Jesus eles possam, ó Deus, melhorar a sua saúde e possam, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Queremos também, Pai de amor, pedir a Ti pelos missionários da nossa igreja. Senhor, pedimos a Ti pelo nosso irmão licenciado Lucas e sua esposa, que estão em Mamanguape. Queremos Te pedir, ó Deus, pelo nosso irmão reverendo Felipe e a sua esposa, que estão em Serra Branca. Queremos Te pedir, ó Deus, por Adesouto e a sua esposa, que estão, ó Deus, no campo. Pedimos também a Ti, ó Deus, pelo reverendo Levi e Bruna. Ó Deus, abençoa estes irmãos, Pai, que estão, ó Deus, à frente de Tua obra, Senhor, que estão pastoreando, que estão plantando igreja. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoa estes irmãos, Pai. Que, ó Deus, a alegria da salvação seja renovada na vida destes irmãos, Pai. Ó Deus, abençoa as pessoas que trabalham com estes irmãos. Que no nome de Jesus o Senhor continue dando vigor, derramando graça. Deus, continua sustentando os Teus filhos, continua sustentando a Tua igreja, Pai, nestes lugares. Abençoe estas cidades, ó Deus, que no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo entre com poder nos corações e converta, ó Deus, este povo dos seus maus caminhos. Por isso, Senhor, abençoa os nossos irmãos. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Também queremos, ó Deus, Te pedir pelas autoridades do nosso estado, do nosso município, do nosso país. Ó Deus, desde segunda-feira, ó Deus, algumas coisas voltaram a funcionar. Deus, que no nome de Jesus as coisas possam correr bem para a glória do Teu santo nome e que no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, esta volta seja uma volta em paz, seja uma volta, ó Deus, que os Teus filhos possam estar sendo protegidos por Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa-nos agora que estaremos estudando a Tua santa palavra, que no nome de Jesus Tu possas falar ao nosso coração, Senhor. Nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê discernimento, entendimento da Tua palavra, Senhor, e que tudo o que venhamos fazer, Senhor, seja feito para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. É assim que oramos, Senhor, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Convido você agora a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios e vamos estudar hoje o capítulo de número 4. Antes de mais nada, queremos aqui agradecer ao nosso irmão presbítero Diogo, que nos trouxe o estudo da quarta-feira passada, dos versos 14 ao verso 21 do capítulo 3, e fomos ricamente abençoados com a palavra do nosso Senhor. Irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo de número 7. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Irmãos, diz assim a palavra do nosso Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito,
assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Meus irmãos, nos primeiros capítulos da carta aos Efésios, Paulo, ele apresentou a sua visão grandiosa do poder divino disponível à igreja para a transformação espiritual e cultural. Nesse ponto, irmãos, porém, há uma mudança importante de foco. Nos capítulos restantes, Paulo, ele se esforça para descrever de que maneira a igreja, comprada pelo sacrifício de Cristo, deve funcionar para cumprir a missão. Irmãos, os primeiros versículos do capítulo 4, podemos dizer que são um resumo do que o apóstolo escreveu até aqui e do que se seguirá. Então, meus irmãos, o versículo 1, Paulo, ele nos diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Uma outra versão diz assim: portanto, eu, o prisioneiro do Senhor, lhes peço que vivam vidas dignas da vocação com que foram chamados. Meus irmãos, Paulo novamente aqui traz este título, prisioneiro. O prisioneiro. Paulo, ele é prisioneiro de quem? De Cristo. Então nós já vimos isso. Paulo, o prisioneiro de Cristo. E aqui, irmãos, com nenhuma diferença essencial na significação, Paulo, ele foi fiel à sua incumbência, como o prova a sua própria prisão, consequência de sua lealdade. Ele, pois, irmãos, podemos dizer, o mais qualificado para instar com os leitores a que sejam igualmente fiéis, ou seja, que eles venham viver vidas dignas de sua vocação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, por exemplo, capítulo de número 1, verso de número 27, que Paulo vai nos dizer o seguinte. Ele diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Se você for mais adiante, em Colossenses capítulo 1, verso 10, Paulo diz também: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Irmão, se a gente for a 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 12, diz assim, 1 Tessalonicenses 2, verso 12, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira o quê? Digna de Deus, que os chamou para o seu reino
e glória. Irmãos, a nossa conduta, ela deve se harmonizar com as responsabilidades no que diz respeito à nossa nova relação com Deus. Isso mesmo. A nossa nova relação com Deus, irmãos, ela nos impõe isto. Nos impõe, irmãos, que nós venhamos ter uma conduta que se harmonize com as responsabilidades que a Escritura nos traz. Amados irmãos, observem, por exemplo, o que diz o capítulo 1 de Efésios, verso de número 8. Olha o que Paulo diz, verso de número 18, capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amados irmãos, sua responsabilidade, pois, é comportar-se na forma que se espera dos filhos adotivos do Pai. Como é viver de modo digno do Evangelho? É crer, irmãos, em seus ensinos, é confiar em suas promessas, é obedecer à sua vontade. Meus irmãos, nós devemos viver desta forma. Nós fomos abençoados, irmãos, e como nós vimos, com a eleição, com a redenção, com a selagem, com a vivificação, com a reconciliação. Nós fomos, irmãos, abençoados não só com Deus, mas também com aqueles que noutros tempos foram os nossos inimigos. Hoje nós temos a liberdade com aqueles Hoje nós temos a liberdade de acesso, melhor dizendo, ao trono da graça. Irmãos, espera-se que o crente que venha viver de modo digno do Evangelho, ele venha ter uma vida de gratidão. Ele venha ser rico em boas obras como fruto. É como se Paulo dissesse, se vocês são crentes, e desejam ser conhecidos como tais, então vivam como crentes. Irmãos, nós não podemos ter outra vida. Nós fomos resgatados desse mundo, tirados deste mundo. Nós temos que viver como crentes. E como é viver como crente? Como é que eu aprendo a viver como crente? Lendo a Escritura. Meditando na palavra de Deus. Por isso, irmãos, que nas minhas orações, em sua maioria, eu sempre peço a Deus, Deus me ajude. Ajude os meus irmãos para que todos possamos viver de modo digno do Evangelho. Que não sejamos mais envolvidos com as coisas deste mundo, mas que nós venhamos ser envolvidos com as coisas do Espírito e possamos viver de maneira digna. Que possamos viver crendo na Tua palavra, crendo nos Teus ensinos, confiando nas Tuas promessas, obedecendo à Tua vontade. Paulo, irmãos, ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, peço-lhes, que vivam vidas dignas da vocação com que foram chamados. Meus irmãos,
Paulo, ele continua este pensamento, acrescentando nos versos 2 e 3 o seguinte. Ele nos diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, a lista de Efésios nos fornece uma ampla caracterização desta nova disposição e conduta. A primeira aqui é mencionada, que é a humildade. Essa humildade deve estar presente na vida do cristão. A virtude básica do cristão é a humildade, melhor dizendo. A virtude básica na vida de um crente é a humildade. Por isso que Paulo ele entra dizendo: sejam completamente humildes. A soberba está fora, a altivez está fora. Devemos ser humildes. Irmãos, a humildade tem sido chamada a primeira, a segunda e a terceira essência da vida cristã. Nós devemos ser humildes. Por isso, meus irmãos, que cada um possa dizer a si mesmo, diante do fato de Deus ter sido tão longânimo para comigo, ainda quando diante de seus santos olhos meus pecados se manifestam de maneira muito mais clara do que as faltas dos meus irmãos diante dos meus olhos, eu devo indubitavelmente ser paciente para com o meu irmão. Por isso, amados, a humildade, ela deve estar presente, como também, meu amado irmão, a mansidão, o ser dócil, o ser paciente, o suportar uns aos outros. Nós temos que nos suportar, meus irmãos. É interessante que a unidade espiritual aqui indicada, irmãos, é um pré-requisito indispensável para promover a saúde e a felicidade da igreja, para adiantar a causa das missões e para alcançar a vitória sobre Satanás e seus aliados. Então percebam, irmãos, nós também devemos ser humildes, devemos ser mansos, dóceis, devemos ser pacientes, devemos suportar uns aos outros com amor. Tenha amor pelo seu irmão, tenha paciência, ele vai conseguir, ele vai chegar lá, ele vai mudar, ele vai melhorar. Tenha paciência. E aí, meus irmãos, Paulo chega e diz que devemos fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Oh, meus irmãos, a unidade da igreja, ela só será promovida pela paz. Irmãos, quando há contenda, há desunião. Isso mesmo. Onde há contenda,
a desunião. Por isso que Paulo ele é enfático em nos mostrar que a unidade da igreja ela é promovida pela paz. Depois confira um exercício para você. 1 Coríntios 14, verso 33, 2 Coríntios 13, verso 11, Filipenses capítulo 4, verso 7, Colossenses capítulo 3, verso 15, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 16. Leia também 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Meus irmãos, nós precisamos nos esforçar para preservarmos a unidade concedida pelo Espírito por meio do vínculo que é a paz. Esse vínculo, meu irmão, ou este laço que mantém os crentes unidos é a paz. Somente a paz. Por isso, devemos constantemente buscar a unidade da igreja por meio da paz. Continuando, irmãos, no verso 4, Paulo chega e nos diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Este um só corpo, naturalmente aqui, meus irmãos, é a igreja que consiste de judeus, que consiste de gentios, judeus e gentios. Você vai ver isso no capítulo 2, versos 14 ao 22. A única família no céu e na terra, capítulo 3, verso 15. Ainda que, em certo sentido, irmãos, sejamos muitos, todavia somos um só corpo em Cristo. Mesmo sendo muitos, nós somos um só corpo em Cristo. Você vai ver isso, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 5. Olha só o que Paulo diz aqui no capítulo 12, verso de número 5. Ele nos diz: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e a cada membro está ligado a todos os outros. Então percebam isso, irmãos. Nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Além do mais, amados, esse corpo ou igreja não é de origem terrena, nem de uma instituição de formação, podemos assim dizer, humana, senão um produto do Espírito Santo. Daí o termo, a frase, um só corpo e um só Espírito. Entendam isso, um só corpo e um só Espírito. Então, aqui não está se referindo à origem terrena da igreja como instituição de formação humana, não. E aí, irmãos, Paulo fala a respeito da vocação. Então percebam que a sua vocação lhes trouxe a esperança, uma esperança de forma sólida, embasada nas promessas de Deus, as quais não podem fracassar. Por isso que ele nos diz aqui, meus irmãos, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. É uma só. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está embasada nas promessas de Deus, que não falham. Cristo não falha.
Então, por isso que Paulo diz de forma enfática: vocês foram chamados. E esta esperança que agora vocês têm é uma só, que é a esperança nas promessas de Deus, que é a esperança em Cristo. Continuando, irmãos, no verso 5, Paulo chega e diz assim: olha, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então percebam, meus irmãos, que quando Paulo chega e nos diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, este Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Por isso que eu e você devemos abraçá-lo. Agora, abraçá-lo com uma só fé. E o que quer dizer por esta única fé? Esta uma só fé, irmãos, não é uma fé histórica, não é uma fé miraculosa, não é uma fé temporal, mas é uma fé confiante, é uma fé de confiança real e de confiança genuína, por meio da qual, irmãos, nós abraçamos o único Senhor Jesus Cristo. Então vejam que quando Paulo fala essa é uma só fé, não é uma fé histórica, não é uma fé miraculosa, não é uma fé temporal, mas é uma fé de confiança real, genuína, por meio da qual nós abraçamos o único Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, Paulo também fala de um só batismo. Ou seja, no batismo repousa a evidência de que toda sorte de pessoas, sem qualquer discriminação, participa da graça de Cristo. Então, participa da graça de Cristo. Então, nós somos unidos também, irmãos, por um só batismo. E esse batismo, ele não faz discriminação. Classe social, cor, raça, nada. É sem qualquer discriminação, todos aqueles que são batizados participam da graça de Cristo. E aí, irmãos, nós chegamos ao verso de número 6. Paulo, dando continuidade ao seu pensamento, ele diz: olha, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A ênfase, irmãos, aqui recai sobre a paternidade redentora. Ele mantém com todos os seus filhos. Deus mantém com todos os seus filhos uma relação de pai. Vejam, como pai, ele está sobre todos, porque exerce domínio sobre todos. Ele também é por todos, porque nos abençoa, ou abençoa a todos por meio de Cristo, nosso mediador. E Ele está em todos, porque nos atrai para a intimidade de seu coração no Espírito. Então vejam, meus irmãos, como Pai, Ele está sobre todos, porque exerce domínio sobre todos. Ele é também por todos, porque nos abençoa. Abençoa a todos, por meio de Cristo, nosso mediador. E Ele está em todos, porque nos atrai para a intimidade de seu coração no Espírito.
E aí, meus irmãos, Paulo chega no versículo 7 dizendo: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ou em outra versão nos diz: esta graça, porém, foi dada a cada um de nós dentro dos limites que Cristo determinou. Então vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se preocupou com detalhes da unidade da igreja. Isso era necessário, pois somente quando a igreja, irmãos, reconhece a sua unidade e se esforça mais e mais para preservá-la, cada membro, cooperando com todos os demais, é que o Evangelho manterá sua marcha poderosamente, meus irmãos, entre as nações. A igreja se regozijará, Satanás, meu irmão, tremerá e o nome de Deus será glorificado. Por isso que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso, meu amado irmão, podemos aplicar nas nossas vidas o que vimos hoje. Primeiro, o melhor método missionário é a vida verdadeiramente consagrada. Isso mesmo. O melhor método missionário é a vida verdadeiramente consagrada. As qualidades, irmãos, que Cristo requer de nós são aquelas que Ele mesmo exemplificou. Observe a vida de Cristo. Leia os evangelhos. Observe cada passo de Jesus. Como era que Jesus se relacionava com o próximo, com as mulheres, com os anciãos, com os enfermos, com as crianças, com os jovens, com os doentes, com os pecadores, com os humildes, Observe os passos de Jesus. As qualidades que Cristo requer de nós, irmãos, são aquelas que Ele mesmo exemplificou. Ainda que a paz, meu irmão, seja com certeza um dom precioso concedido pelo Espírito Santo, ela ao mesmo tempo é produto do esforço humano. Isso mesmo. Busque ter paz. Busque viver em paz com os seus irmãos, com as pessoas. Busque viver em paz na igreja. Busque viver em paz na sua casa, com a sua família. Busque viver em paz em seu trabalho. Busque viver em paz na faculdade, na escola. Busque viver em paz. Meu amado irmão, a igreja não é instituição humana, mas o produto do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós estamos muito apegados à instituição. É importante a instituição, mas nós não devemos nos apegar de forma demasiada. A igreja não é instituição humana, mas é o produto do Espírito Santo, cuja vocação ao arrependimento para seguir a Cristo em serviço devemos obedecer. Porque a obediência, meu amado irmãos, a essa vocação vai produzir em nós esperança em Cristo e nas promessas de Deus. Meu querido, o único Senhor Jesus Cristo, em quem todos os cristãos creem e em cujo nome todos eles são batizados, fazem parte de um corpo só. São filhos de Deus, os que ainda estão na terra e os que já se encontram no céu. Uma outra aplicação para nós, irmãos, é que no tocante à primeira pessoa da Santíssima Trindade, como Pai, Ele é sobre todos,
porque exerce controle sobre tudo. Ele é, não obstante, também através de todos. Porquanto, irmãos, Ele abençoa a todos nós por meio de Cristo, nosso mediador. E Ele, meu querido, é em todos, porquanto Ele a todos nos atrai para a intimidade de seu coração no Espírito. Por isso, meu amado, temos a certeza de que adoramos um só Deus, não três deuses. É pois tolice dizer, irmãos, que Deus está morto, porém Cristo ainda vive. Os três são um só. E por fim, meu irmão, talento é um dom. E Cristo a ninguém concedeu todos os dons. O fato, meu amado, de qualquer habilidade de uma pessoa é um dom, deveria conservá-la humilde. Porquanto, meu irmão, o que alguém possui que não tenha recebido, deve também lhe servir de estímulo. Porquanto o caminho para o doador são os dons que lhes é concedido. Por isso, meu querido irmão, o que nós aprendemos aqui é que nós somos um só corpo e nós devemos viver unidos. Vamos ficando por aqui. No próximo estudo, daremos continuidade a partir do verso 8 até o verso de número 16 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Convido você a fechar os seus olhos e faça uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela palavra que ouvimos nesta hora. Nos ajude, meu Deus, para que possamos vivê-la, para que possamos praticá-la, para a glória do Teu santo nome, Pai. Vimos aqui, Senhor, a unidade do corpo de Cristo, a Tua igreja. Vimos que a Tua igreja ela deve viver unida, Senhor. Que devemos, Pai, nos apresentarmos de modo digno do Evangelho. Que devemos, ó Deus, ser humildes, dóceis. Devemos ser pacientes. Devemos suportar uns aos outros, ó Deus, com amor. Devemos, ó Deus, nos esforçar para conservar, ó Deus, a unidade do Espírito. Isso tudo, Pai, pelo vínculo da paz. Ó Deus, só há um corpo, só há um Espírito, só há um Senhor, só há uma só fé, só um batismo, só há um Deus que é Pai de todos, que é sobre todos, que está no meio de todos, está em todos. Por isso, Senhor, nos ajude, Pai, para que nós possamos buscar isto, para que nós possamos, ó Deus, viver isto. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo e te somos gratos, ó Deus, por essa oportunidade. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas falhas. E nos ajude, Pai, a nos apresentarmos de modo digno do Evangelho de Cristo. É assim que oramos, Senhor. Gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Fique na paz e um forte abraço.